Oi, tudo bem? Meu nome é Bibi e esse é o Bibi do Inglês. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui ou aqui no card, eu te ensinei como usar o verbo to be e para que ele serve. Já que nós estamos aqui, eu também vou te ensinar 3 erros muito comuns que as pessoas fazem quando elas estão usando o verbo to be. Erro 1. Usar o verbo to be onde ele não existe. Vou te dar exemplo usando uma frase de uma forma que acontece muito. Eu vejo sempre os alunos cometendo esse erro. She is sleeps a lot. Ou she is sleep a lot, que é ainda pior, né? Alô, Poca? É você? Eu não sei se quando eu lançar esse vídeo a Poca ainda vai estar dormindo no Big Brother, mas... Lembra no vídeo passado que eu te disse que o verbo to be é usado para descrever estados permanentes ou não permanentes e características? Então, sleep é simplesmente uma ação, ele não indica um estado. Sleep também não é uma característica. Então, dá para usar o verbo to be nessa situação? Não, né? Nessa situação, a gente tem algumas formas de corrigir isso, mas eu vou me manter bem no arroz com feijão para que esse vídeo não fique muito longo e nem muito complexo. Mantendo a frase no simple present, a gente pode dizer assim: She sleeps a lot. O que quer dizer que ela sempre dorme muito, é uma rotina para ela, ela dorme muito em qualquer contexto. Usando o present continuous também dá para consertar. A gente pode dizer assim: She is sleeping a lot. Nessa situação, a gente quer dizer que antigamente ela não dormia tanto ou que por algum motivo específico ela está temporariamente dormindo muito. Por exemplo, vamos supor que ela está tomando uma medicação que dê muito sono. Então, nesse momento em que ela está tomando essa medicação, ela está dormindo muito. Justamente porque a gente está falando de algo que é temporário, algo que pode estar acontecendo por um fator externo, como um remédio, a gente pode usar o verbo to be, porque ele indica estados permanentes ou não permanentes. O segundo erro muito... Peraí, calma, eu fiz dedinho errado. O segundo erro muito comum usando o verbo to be é não usar o verbo to be quando você tem formas contínuas. Você com certeza já ouviu falar de present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous. Existem 1 zilhão de formas contínuas, tá? Continuous. Minha atriz tem problemas com português, gente, é difícil. O fato é que toda vez que você vê um continuous na frente, você precisa usar sempre verbo to be e ing. Pode ser present continuous, past continuous, future continuous, potato continuous. Você sempre precisa usar verbo to be e ing. I am potating. Esse é o potato continuous. Vou te dar um exemplo. John is working at the moment. Nós temos o verbo to be is com working, que tem um ing ali. Esses verbos que terminam com ing são chamados de gerúndio, tá? Ou gerund em inglês. Um ponto importante de ressaltar aqui que não é porque a palavra tem ing que ela necessariamente é um verbo. Existem alguns adjetivos, por exemplo, que terminam em ing. Alguns exemplos são boring, annoying, exciting. Alguns verbos no gerúndio são usados sozinhos, sem o verbo to be. Nessa situação, eles não estão dentro de um tempo verbal que é alguma coisa continuous. Vou te dar um exemplo. Going to the gym is boring. Aqui eu estou dizendo que ir para academia, em geral, é chato de acordo com a opinião de Beatriz Coxes, que claramente é a monarca desse canal, então eu posso falar o que eu quiser aqui. Não muito, porque senão no futuro o YouTube vai me desmonetizar, mas é isso aí. Nessa situação, ir à academia virou o sujeito da frase e eu estou descrevendo esse sujeito. Terceiro erro comum. A posição do verbo to be em perguntas. A língua inglesa ela tem uma característica muito interessante, que é, em português, nós conjugamos os verbos de acordo com o tempo verbal. Então, a gente pode conjugar um verbo no presente, no passado, no futuro e por aí vai. E a gente vai saber isso pela mudança do verbo, se ele está no presente, no passado e no futuro. Em inglês, não é bem assim que funciona. Eles têm verbos auxiliares. E como o nome diz, eles auxiliam a fazer alguma coisa. Eles ajudam a fazer alguma coisa. E nesse caso, eles ajudam a fazer o quê? Conjugar o verbo. Alguns exemplos de verbos auxiliares são
O verbo to be, que pode ser conjugado de diversas formas. Do e does, que são os verbos auxiliares do presente. E did no passado. Vamos pensar em uma frase simples como They are intelligent. Essa frase é afirmativa, certo? Se nós quisermos transformar isso numa pergunta, a gente precisa trocar a posição do verbo to be. Então fica assim: Are they intelligent? Bibi, posso mudar pra They are intelligent simplesmente mudando a entonação? Então, eu sei que de vez em quando a gringaiada faz isso, mas assim, eu não sou gringa e você não é gringo, certo? Na dúvida, usa direitinho, usa a posição correta, tá? Você vai ver isso sendo usado na vida real, sim. Porém, na dúvida, mantenha aí a posição certinha que a norma culta da língua propõe. Essa regrinha de jogar o verbo to be pra frente também funciona com outros verbos auxiliares. Deixa eu te mostrar. Is Jack cooking right now? Was she traveling last week? Did you go to the gym today? Does she work on Saturdays? Então é isso, gente. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha pensado em algum outro exemplo de erro comum usando o verbo to be, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de mandar esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que também está aprendendo inglês. Por hoje é só. Tome sol, beba água, coma cenouras e tchau!